We'll be speaking from Romans 12. Nós vamos abra suas Bíblias em Romanos 12. Yeah. I want to thank you so much. Eu quero agradecer tanto. The cloth that you gave us was very beautiful, and I'll treasure it. A vestimenta que nos deste é muito bela e eu vou valorizá-la muito. I'm kind of speechless. Eu tô meio sem palavras. I know who will be leading worship in heaven. It'll be the people from Mozambique. Eu sei quem vai liderar o louvor nos céus, vai ser o povo de Moçambique. Men, that was extremely joyful. Homens, isso foi de grande alegria. It was like a taste of heaven. Foi um antegosto, um sabor dos céus. And ladies, E senhoras, I have to tell you, mulheres, eu tenho que dizer para vocês. I have to tell the truth. Eu tenho que dizer a verdade. It was, without a doubt, one of the most beautiful things I've ever seen. Foi, sem dúvidas, uma das coisas mais belas que eu já vi. It was absolutely beautiful. Foi absolutamente lindo. You're beautiful, Vocês são lindas. but there's something more than physical beauty. Mas há algo mais profundo do que beleza física. It was pure Era puro and beautiful. e lindo. It was a gift. Era um dom. You have to promise me something. Mas prometam-me uma coisa. If I bring my wife next year, Se eu trazer a minha esposa próximo ano, teach her to dance like that. ensine a dançar assim. Oh. So we'll read Romans 12, Então nós vamos ler de Romanos 12, verses 1 and 2. versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, I thank you for the gift that you gave us tonight. Pai, eu lhe agradeço pela graça que nos deste hoje à noite. The joy and the beauty. A alegria e a beleza. Lord, it makes us look forward to the day when we're all there at home with you. Senhor, isso nos faz olhar para aquele dia que estaremos todos no lar contigo. Until then, Lord, give us grace to love thee. Até aquele dia, dá-nos graça, Senhor, para amarmos a Ti. Keep us in the center of your will. Mantenha-nos no centro da Tua vontade. And please help us now to understand this text. E ajuda-nos a entendermos esse texto. And I pray, Lord, that we would be transformed by it. E eu oro, Senhor, para que sejamos transformados por Ele. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Paul is asking the church in Rome Paulo pergunta à igreja de Roma to give what is most precious to any person, dar o que é mais precioso para qualquer pessoa, to give their life. dar a vida deles. We only have one life. Nós só temos uma vida.
We cannot hit the replay button. Não dá para apertar para tocar de novo. We only have one life, Só há uma vida. and it goes by so quickly. E voa, vai tão rápido. And it should be precious to us. E nossa vida deve ser preciosa a nós. In this matter, even Satan told the truth. Nesse quesito, até Satanás disse a verdade. When he asked God to let him deal with Job, Quando ele perguntou a Deus que o deixasse lidar com Jó. and he took almost every material possession from Job. E tirou toda a propriedade material de Jó. He took his family, A família, his livestock, o gado, his home, o lar, everything. tudo. But then Satan said this, Mas daí Satanás disse o seguinte: he did not curse you, ele não amaldiçoou, but you've not allowed me to touch that which is most precious to a man, mas você ainda não deixou eu tocar aquilo que é mais precioso para um homem: his body, seu corpo, his life. sua vida. And that is true. E isso é verdade. The thing most precious is our life. A coisa mais preciosa é a nossa vida. And here, God is calling upon us to give it away, E aqui Deus nos convoca a dar, entregar a nossa vida. to give it away. É entregar. I want you to think about that. Eu quero que você pense sobre isso. I can go back in church history Eu posso voltar para a história da igreja and I could tell you story after story of people who've been confronted with this passage. e eu posso te contar sobre histórias, mais histórias de pessoas confrontadas com esta passagem. They could see through the scriptures, through the Holy Spirit, that God was asking them to give away that one thing that was most precious to them. Através do Espírito Santo, eles viram através da Escritura que Deus estava a lhe pedir as coisas mais preciosas que tinham a vida deles. And they did it. E eles entregaram. And at the end of their life, E ao fim de suas vidas, they had no regret. eles tinham zero arrependimentos. So we're going to look at this passage. Então nós iremos olhar para esta passagem. First of all, I want you to look that it says, "Therefore I urge you, brethren." Primeiro, perceba que diz: rogo-vos, pois, irmãos. Brethren. Irmãos. He's talking to Christians. Está a falar a cristãos. Sometimes I am preaching to lost people, Algumas vezes prego aos perdidos. and I urge them, I beg them, even with tears, to repent and come to Christ. E eu rogo e imploro, e às vezes até com lágrimas, para que se arrependam e venham a Cristo. And when they come to Christ, there's great rejoicing. E a grande alegria quando eles vêm a Cristo. But the urging does not stop Mas o there. rogo não termina aí. As preachers, we look at believers Como pregadores, nós olhamos para os crentes. and we say to them, please do not waste your life. Nós dizemos a eles: por favor, não desperdice a sua vida. Preaching is not just about informing the mind. Pregação não é sobre informar somente a mente. It's pleading with people, begging people to respond. É clamar e rogar as pessoas para que respondam. You see, when you preach, there's so much at stake. Quando você prega, tem tanta coisa em jogo. I believe that a real preacher dies a little bit with every sermon. Eu creio que cada pregador morre um pouquinho a cada sermão. I look out over this crowd Eu olho essa multidão and I must assume that there are some here that do not know Christ. e eu preciso presumir que alguns de vocês não conhecem a Cristo. That's a difficult thing to bear. Isso é algo difícil de suportar. But I also look at my brothers and sisters in Christ, Mas eu também olho os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo. and I know something of the power of the flesh. E eu sei do pouco do poder da carne. I know something of the power of the world. Eu sei do poder do mundo. I know the draw that it can have on us. Eu sei a atração que pode ter sobre nós. But I beg people, reject it, reject it, reject it. Mas eu clamo às pessoas para que rejeite. Go on with Christ. Viva com Cristo. In one sense, it is enough that you are saved. Em um sentido, basta que você é salvo. But in another sense, it's not enough. Mas em outro sentido, não basta. Go on with the Lord. Prossiga com o Senhor. Grow in your knowledge of the Lord. Cresça no conhecimento. Grow in the knowledge of His will. Cresça no conhecimento da vontade. Give yourself more and more to Him. Entregue-se mais e mais a Ele. Do you not realize it's a matter of life
and death. Não percebes que é uma questão de vida e morte? That everything we do here affects eternity. Tudo que fazemos aqui afeta a eternidade. It affects eternity. Afeta a eternidade. Even giving a cup of cold water to a disciple will not lose its reward. Até dar um copo de água fria a um discípulo não perderá sua recompensa. So many promises are set before us. Tantas promessas estão diante de nós. So much glory is set before us. Tanta glória diante de nós. And so Paul's looking at the church at Rome and he's urging them, he's begging them, he's beseeching them. Então Paulo olha para a igreja de Roma e roga, clama, implora. Don't waste your life. Não desperdice a tua vida. And here's where you need to be very careful. E aqui que você tem que tomar cuidado. You can waste your life in sin. Você pode desperdiçar a sua vida no pecado. You can waste your life in worldliness. Você pode desperdiçar a sua vida no mundanismo. But you can also waste your life in good things. Mas você também pode desperdiçar a sua vida em coisas boas. Good things that are not the most excellent things. Coisas boas que não são as excelentes. Those can compete with your duty to Christ. Elas podem competir com a sua responsabilidade para com Cristo. Each and every one of you that's truly Christian has at least one spiritual gift. Cada um de vocês que é um cristão tem pelo menos um dom espiritual. And you will be held accountable on the day of judgment for how you used it, E você será responsável de Deus de como usou, how you refined it, como você o refinou, how you served in the ministry that the Lord wanted you to have in your local church. como você o usou e o serviu na igreja local que Deus o colocou. Every one of you has been given grace to grow. Cada um de vocês recebeu graça para crescer. You have the privilege of having all the scriptures in your language. Vocês têm o privilégio de ter toda a escritura na sua língua. And all of that means that you have responsibility. E tudo isso significa que vocês têm responsabilidade. Because to whom much is given, much is Para required. quem muito é dado, muito é requerido. With eternity in your view, Com a eternidade em vista, you must live for Christ. você precisa viver para Cristo. Now let's look at this text. Vamos olhar ao texto. He says, I urge you, brethren, Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. I beg you, I plead with you, Eu rogo, eu imploro. to present your bodies a living and holy sacrifice. Apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. Now here's something unusual in the text. Aqui há algo incomum no texto. He says, present your bodies. Ele diz: apresentai vosso corpo. The word is soma. Soma. It refers to the physical body. Essa palavra se refere ao corpo físico. I think if we were writing this, we wouldn't use that language. Acredito que se estivéssemos a escrever, não usaríamos esse tipo de We linguagem. would say something like this. Diríamos algo como: I urge you eu rogo to present your heart. que apresente o seu coração. But he says, present your body. Mas ele diz: apresente o teu corpo. Why is he doing that? Por que ele faz isso? Well, it's brilliant. Porque é brilhante. It is brilliant. É brilhante. Have you ever heard someone say, I've given my heart to Jesus? Você já ouviu alguém dizer: eu dei o meu coração para Jesus? What do they mean when they say that? O que eles querem falar ao dizer isso? What is the heart? O que é o coração? It is the very control center of your being, É o centro de controle do seu ser. the most profound part of you A parte mais profunda do seu ser. that controls every other aspect of you. Que controla todo outro aspecto de você. If you've given Christ your heart, Se você deu a Cristo o seu coração, he will have your body. ele terá o seu corpo. And that's why Paul goes passing by the heart and direct to the body. E é por isso que Paulo ultrapassa o coração e vai até o corpo. If Christ has you, Se Cristo lhe tem, if he has you on the inside, se ele tem o seu interior, it will affect everything on the outside. vai afetar tudo no exterior. Sometimes pastors have to counsel church members, Algumas vezes pastores precisam aconselhar membros de igreja and they have to say something like e this: precisam dizer algo como: I've been watching your life. eu tenho observado a tua vida, There doesn't appear to be much fruit. não parece ter muitos frutos. And oftentimes you appear to be given to sin and to carnality. E muitas vezes você parece estar se entregando ao pecado e à carnalidade. And how does the church member respond? E como que o membro de igreja responde? Don't judge me. Não me julgue. You don't know what's in my heart of hearts. Você sabe no que está lá no fundo do meu coração. And the pastor should say, E o pastor deveria dizer então:
I don't need to know what's in your heart of hearts. Eu não preciso saber o que está lá fundo no seu coração. Because whatever is in your heart of hearts Porque o que está lá no fundo will manifest itself in your body. vai se manifestar no teu corpo. Let me ask you a question. Deixe-me te perguntar. Does God have your heart? Deus tem o seu coração? Does he have that most profound part of you? Ele tem essa parte mais profunda do seu ser. If he does, he'll have your eyes. Se ele o tem, também terá seus olhos. Does he have your eyes? Ele tem os seus olhos. A huge percentage of men in the world are now looking with their eyes on things they should not look. Uma porcentagem enorme de homens no mundo estão a olhar a coisas com seus olhos que não deveriam. And now it's even flooding over into the women. E agora também as mulheres estão a olhar. What do you do with your eyes? O que fazes com teu olho? Because that will tell you what's going on in your heart. Porque isso lhe dirá o que está em seu coração. If he has your heart, he'll have your eyes. Se ele tem o seu coração, terá também teus olhos. If he has your heart, he'll have your tongue. Se tem seu coração, também tem sua língua. If he has your heart, he'll have your ears. Se tem seu coração, terá também os seus If ouvidos. he has your heart, he'll have your feet. Se tem seu coração, terá também teus Does pés. the direction of your life demonstrate that God has your heart? A direção da tua vida mostra que Deus tem o seu coração? Or are you making the great mistake that's made throughout all the scriptures? Ou você faz o grande erro que é relatado nas Escrituras, Doing what is right in your own fazendo o eyes, que é certo aos próprios olhos, cutting your own path, trilhando o seu próprio caminho, going your own way, indo da sua própria forma, self-willed. vivendo como quer. I can tell the direction of your heart Eu posso dizer a direção do seu coração by looking at the direction of your feet ao olhar a direção dos teus pés and your hands. e das suas mãos. What are you doing with your O hands? que fazes com elas? They represent the activity of our life, Elas representam as atividades da nossa vida, the labor of our o life. trabalhar e o labor da nossa vida. Are you using that for the glory of God? Você usa isso para a glória de Deus? If I watch the activity of your life, would I say God has his heart or her heart? Se eu olhasse para a tua vida, eu diria, Deus tem o coração dessa pessoa. God here is urging you and me Deus to está, present our bodies a living and holy sacrifice. Deus está aqui a rogar a mim e a vocês que apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo. In some churches, every Sunday after the preaching, there's an invitation to come forward. Em algumas igrejas, após o culto de domingo, há um apelo para vir à frente. There's an invitation to come forward to receive Jesus, Há um apelo para vir à frente para aceitar Jesus. at least in some of your churches. Pelo menos em algumas das suas igrejas. But there's also an invitation to rededicate your life. Mas também há um convite para rededicar a sua vida. And there are some people that almost every week are rededicating their life, E tem algumas pessoas que praticamente toda semana estão rededicando a sua vida. presenting themselves over and over and over as a supposed living sacrifice. Apresentando a si mesmos de novo, de novo, de novo, supostamente como um sacrifício vivo. That's what this text is not saying that. Não é isso que o nosso texto diz. Because the word present here is in the aorist tense. Porque o apresentar aqui está em certa tensão. Do you know what he's saying? Sabe o que ele diz? It's a prophetic call. É um chamado profético. It's like the one we see with the old prophet. É como nós vemos os antigos profetas. He goes to the people of Israel. Ele vai ao povo de Israel And what does he say? e o que diz? For once and for all, make a decision. De uma vez por todas, tomem uma decisão. If God is God, then serve him. Se Deus é Deus, sirva-o. And if Baal is your God, then serve him. E se Baal é o teu Deus, então sirva-o. But stop going back and forth. Mas pare de ir de um lado para o outro. Stop living with one foot in the kingdom and one foot in the world. Pare de viver com um pé no reino e outro pé no mundo. Finally and forever, make a decision. Finalmente, tome uma decisão. Make a commitment Tome um compromisso. and offer yourself to God. E ofereça-se a Deus. That's the idea here. Essa é a ideia aqui. Now, I want us to look at some things. Agora eu quero olhar algumas coisas. He says, present your bodies a living and holy sacrifice. Diz, apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. Living. Vivo. Some people, when they preach this, they go, animated. Algumas pessoas, quando olham para esse termo, dizem animado.
zealous. zeloso. But there's something far deeper Mas here. há algo muito mais profundo aqui. There are many people who are without Christ in the church, Há muitas pessoas que não têm Cristo dentro das igrejas, who do a lot of religious things, que fazem muitas coisas religiosas, but they're still dead in their trespasses and sins. mas ainda estão mortos em seus delitos e pecados. This service that he's asking for here Esse sacrifício que ele fala para fazer, esse culto, comes from a person who has been regenerated by the Holy Spirit, vem de uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, who has become a new creature, que se tornou uma nova criatura who is now alive in Christ Jesus. e agora está viva em Cristo. There is nothing you can offer to God until you come to Christ. Não há nada que você possa oferecer a Deus antes de vir a Cristo. Christianity has an ethic, it has a morality. O cristianismo tem uma ética, uma moralidade, But Christianity is not primarily an ethical or moral religion. mas o cristianismo não é primariamente uma religião ética ou moral, It is reconciliation to God. mas reconciliação com Deus. It is being made alive through a supernatural work of the Spirit. É ser vivificado por uma obra sobrenatural do Espírito. I would ask you this question. Eu pergunto para você, In your attempts to serve God, nas suas tentativas de servir a Deus, is it just drudgery? é simplesmente pesado? Do you find yourself committed in one moment and then not committed in the other? Você se vê um momento comprometido, outro momento não comprometido? Does it almost seem like you're forcing yourself constantly? Parece que você está a se forçar para servir. Ask yourself this question. Faça-se essa pergunta. Have you ever been made alive? Você já foi vivificado? Are you trusting in Christ? Você confia em Cristo? Has He changed you? Ele o transformou And is He continuing to change e you? ele continua a transformar-te. Let me share with you just for a moment a personal testimony. Deixa eu compartilhar contigo um testemunho pessoal. My dear wife wanted to be a missionary since she was 12 years old. A minha querida esposa queria ser missionária desde que tinha 12 anos. When she was 12 years old, she was going to a church that would practice what I call easy believism. Quando ela tinha 12 anos, ela ia a uma igreja que pratica o que eu chamo de fé fácil. The pastor talked to her one day, O pastor conversou com ela um dia, said, all your friends have made their decision. disse para ela, todos os teus amigos tomaram uma decisão. You need to make your decision. Você também precisa tomar a sua decisão. All she knew is that she'd always wanted to be a missionary. Tudo que ela sabia é que ele sempre queria ser uma missionária. She made her decision. Ela tomou uma decisão. Everybody applauded her. Todo mundo aplaudiu. I met her in Peru, Eu a encontrei no Peru. and I met her during the war, E eu a encontrei durante a guerra. and she would come to the church. E ela vinha à igreja. She was a faithful member. Ela era um membro fiel. We would go out in the middle of the war with the church and we would preach the gospel. Nós íamos com a igreja no meio da guerra e pregávamos o evangelho. We'd be out at night till 2 a.m. searching for street children and feeding them. Ficamos até 2 da manhã procurando crianças de rua e And alimentando-as. she was always there E ela estava sempre lá, because she wanted to be a porque missionary. ela queria ser uma missionária. After a while, we married. Após um tempo, nós casamos. She was always devoted. Ela sempre foi devota. She was always serious. Ela sempre foi séria. She was always wanting to do the right thing. Sempre queria fazer as coisas certas. She would go into the jungle with me, places men wouldn't want to go. Ela ia à floresta comigo, lugares que homens não queriam ir. But in our marriage, I began to notice something. Mas no nosso casamento eu comecei a notar algo. It seemed like she was wearing herself out, A impressão que eu tinha é que ela estava se desgastando. that it was all just dedication. Que era tudo dedicação. It was all just doing the right thing. Era simplesmente fazer o que é certo. It wasn't like there was life just bubbling up, Não era como se houvesse vida borbulhando. but it was someone who was just wanting to do the right thing and wanting to please God. Mas era alguém se esforçando para fazer a coisa certa e tentar agradar a Deus. And after a few years, I could see that she was just wearing herself out, trying to be what she should be. E após alguns anos eu percebi que ela estava a se esgotar para tentar ser o que ela devia ser. And one night I was preaching in a tent to a bunch of drug addicts and criminals. E certa noite estava a pregar numa tenda para viciados e criminosos. And I could see she was upset.
E eu podia ver que ela estava brava. The next day in the car, Próximo dia no carro, she looked at me ela olhou para mim and she said, e ela disse: "Do you think I'm saved?" "Você acha que eu sou salva?" I said, "I have no authority to tell you you're saved, and I have no authority to tell you you're not." Eu disse: "Eu não tenho autoridade para dizer que você é salvo e também não tenho autoridade para dizer que você não é salvo. But I do have authority to take you through the scriptures." Mas eu tenho autoridade para levá-la pelas escrituras." And she said, "I've heard all your messages. Ela disse: "Eu já ouvi todos os seus sermões. What do I do?" O que eu faço?" We got home, Nós chegamos em casa and I said, "This is what you're going to do. e eu disse: "É isso que farás. I'm going to bed. Eu vou para a cama. You need to meet with God. Você precisa se encontrar com Deus. You need to cry out to God. Você precisa clamar a Deus. You need God to work in your life." Você precisa que Deus trabalhe em sua vida." I'm talking about a woman who would go into the middle of a war. Eu estou falando de uma mulher que ia no meio de uma guerra. I'm talking about a woman who would go into the jungle and eat something a billy goat couldn't eat. Eu falando de uma mulher que ia para a floresta e comia coisas terríveis. And yet she was just wearing herself out. Mas ela estava a se desgastar. I knew I couldn't help her. Eu sabia que eu não conseguia ajudá-la. I turned her over to the Lord. Então eu encaminhei ao Senhor. At about 1:30 in the morning, 1h30 da manhã, she woke me up. ela me acordou. She said, "I'm alive. Ela disse: "Eu estou viva. I'm Eu alive. estou viva. God has saved me." Deus me salvou." And things changed. E as coisas mudaram. It was joy. Agora havia alegria. It was alive. Ela estava viva. It wasn't just discipline. Não era só disciplina. It wasn't just trying to do the right thing. Não era só tentar fazer o certo. That's what I'm showing you here. É por isso que eu estou a te mostrar isso. It's not just doing the right thing. Não é só fazer o que é certo. It's not just wanting to be a missionary. Não é só querer ser um missionário. It's not even just wanting to work in order to try to please God. Não é também querer trabalhar para agradar a Deus. Do you know Christ? Você conhece a Cristo. Has He shown you your sin? Ele mostrou a ti o teu pecado. Has He shown you Himself? Ele te mostrou a si mesmo. Has He removed the burden of guilt? Ele tirou o peso da culpa. Has He filled you with light? Ele te encheu de luz. Has He made you alive? Ele vivificou tua vida. Has He shed abroad His love in your heart? Ele derramou o amor dele sobre teu coração. God doesn't want a religious sacrifice. Deus não quer um sacrifício religioso. He doesn't just want a disciplined sacrifice. Ele não quer um sacrifício disciplinado. He gives life and makes us alive. Ele dá a vida e nos vivifica. And we return that life to Him. E nós entregamos esta vida para Ele. Are you alive? Você está vivo. Because you must be alive in order to be a living sacrifice. Para que você seja um sacrifício vivo, você tem que primeiro estar vivo. Now He says a living sacrifice, Ele diz sacrifício vivo, a holy sacrifice. um sacrifício santo. So many people misunderstand holiness. Tantos mal compreendem santidade. When the Bible says that God is holy, what does it mean? Quando a Bíblia diz que Deus é santo, o que significa isso? Most people, when I give them the word holy, they think sinless. A maioria das pessoas, quando eu falo santo, pensa que Deus não tem pecado. That's a secondary meaning. Esse é um significado, um sentido secundário. What is the meaning that God is holy? Qual é o significado de que Deus é santo? It means that God is separate. Significa que Deus está separado. He is in a category all to himself. Ele é uma categoria em si mesmo. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. Have you ever heard someone say, keep God number one in your life? Já ouviu alguém dizer, mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida? It is a tremendously unbiblical statement É algo tão não bíblico. because you're assuming God's on a list with Porque você everything está else. presumindo que Deus está numa lista com todos os outros. He's not number one in a long list of other things. Deus não é o número 1 numa longa lista de outras coisas. He's in a completely other Ele está category. em outra categoria And completamente he's the sozinho. only one in it. E ele é o único lá.
God is holy because he is separate from his creation. Deus é santo porque ele está separado da sua criação. But he's separate from his creation in everything. Mas ele está separado da sua criação em tudo. There is no one like him. Não há ninguém como ele. R.C. Sproul, the famous theologian, used to say this: O famoso teólogo R.C. Sproul costumava dizer: what is more like God, o que é mais parecido com Deus? an archangel Um arcanjo or a worm? ou um verme? The answer is neither of E a them. resposta é nenhum dos dois. He's so above. Ele está tão acima. He's not like us, just bigger. Ele não é como se fosse um humano maior. Everything is here. Tudo está aqui. God's over there, Deus está lá, holy, santo, separate. separado. With regard to you, Com relação a você, holiness does not begin with trying to avoid sin. a santidade não começa a tentar evitar o pecado. Holiness begins with you separating yourself unto God. A santidade começa em você separar-te para Deus. See, there's a principle in Scripture. Há um princípio na Escritura: You die to one thing você morre para algo, to live to para another. viver para outro. You reject certain works of the flesh Você rejeita certas obras da carne in order to give yourself to the works of the Spirit. para poder se entregar às obras do Espírito. You don't just walk away from sin. Você não só evita o pecado, You walk to Him. você anda para o Senhor. If your idea of holiness is just, I'm going to avoid sin, Se a sua ideia de santidade é só evitar o pecado, you're going to run right back to sin. você vai correr ao pecado novamente. What is O holiness? que é santidade? You look at Him. Você olha para ele, You look at Him você olha para ele and you want Him e você o quer. and you want to be with E Him. você quer estar com ele. And so you leave this. Então você deixa as outras So coisas. if you want to be holy, Então se você quer ser santo, if you want power over se sin, você quer poder sobre o your pecado, greatest need is to see Him as He a is. sua maior necessidade é vê-lo como ele é. And then everything else is twisted and dark. Então tudo se menospreza. When Paul talks to the church or writes to the church in Thessalonica, Quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, just turn there for a second. vá até lá em Tessalonicenses, Chapter 1, verse 9. Yeah, 1 Thessalonians. 1 Tessalonicenses 1:9. Listen to what he says Ouça o que ele está a dizer, in verses 9 and 10. no versículo 9 e 10. Go ahead and read it. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. In the Greek language, order is very important. Na língua grega, a ordem de algo é muito importante. Usually, something put first has preeminence. Normalmente, algo que está primeiro tem proeminência. Now, he says something here in verse 9 that it seems backwards. Ele diz algo aqui no versículo 9 que parece estar ao contrário. He says, you turn to God from idols. Ele disse, vos converteste de Deus dos ídolos. What we would assume he would write would be the opposite. O que nós presumimos é que ele escreveria o contrário. You turned from idols to God. Deixando os ídolos, converteste a Deus. But that's not what he says. Mas não é o que ele diz. He says, you turn to God from idols. Ele disse, vos converteste a Deus deixando os ídolos. Why is that important? Por que isso é importante? So here are the people from Thessalonica. Aqui está o povo de Tessalônica. And Paul's telling us something very special about them. Paulo está falando algo muito especial deles. It's not that they were standing there thinking, we hate our pagan gods and we hate our sin. Não é como se eles estivessem lá a dizer, nós odiamos o nosso pecado e os nossos deuses pagãos. No, they loved their pagan gods Eles amavam seus deuses pagãos. because their pagan gods were just like them. Porque os deuses pagãos eram como eles. You see, that's what idolatry is. Isso é idolatria. You make your own God Você cria o seu Deus. and then you worship the God you E made. daí você adora o Deus que criou. And that God looks just like E you. esse Deus parece você. So they're happy. Então estão felizes. They're happy with their gods. Estão felizes com seu Deus. They're happy with their sin. Estão felizes com o seu They're pecado. totally and completely content. Estão completamente And satisfeitos. they have no desire to leave it. Eles não têm desejo de deixar essas coisas. Then what happened? O que acontece? Paul showed up Paulo apareceu. and he preached to them the true God. E
pregou a eles o verdadeiro Deus. And when they saw him, E quando viram his beauty, a beleza dele, his love, o amor dele, his a grace, graça dele, what happened? o que aconteceu? They no longer wanted Eles this. não mais queriam os ídolos. That's what you've got to É understand. isso que precisa entender. That the thing that will make you hate sin is a greater vision of the one true God and what he has done for you in Christ. O que fará você odiar mais o pecado é uma grande visão de Deus e do que ele fez em Cristo Jesus. In the book of Proverbs we see this. No livro de Provérbios vemos isto. So let's say there's a married man Vamos dizer que era um homem casado, and he wants to be faithful to his wife. quer ser fiel à esposa. So what does he do? O que ele faz? He fights against sin. Ele luta contra o pecado, He fights against temptation. luta contra a tentação. He tries to avoid things that will tempt him. Ele tenta evitar coisas que o tentem. And all that is E necessary. tudo isso é necessário, But that's not the most necessary mas não é o thing. mais necessário. What does God tell him to do in the book of O Proverbs? que Deus o diz a fazer no livro de Provérbios? He says, delight yourself in the wife of your youth. Ele diz, deleite-se na mulher da tua mocidade. And the more you delight yourself in her, E quanto mais se deleitas nela, the less power this is going to have on you. menos poder essas outras coisas terão Do sobre you ele. see that? Você percebe isso? And that's what we're going to learn here in Romans 12. É isso que estamos aprendendo em Romanos 12. That's what we're going to learn. É o que vamos aprender. Let's go back. Voltemos a Romanos 12. A holy Um sacrifice. sacrifício santo. Now let's go back to holiness for a moment. Voltemos à santidade por um momento. Holiness is primarily that God is separate and above all things. Santidade é primário, que Deus está separado e sobretudo. But in that, he's also separate from all the corruption of creation. Mas nisso ele também está separado de toda a So corrupção da criação. here's this glorious, glorious God. Então está aqui esse Deus glorioso e glorioso. What does it mean for you and I to be holy? O que significa para nós sermos santos? Yes, it does include turning away from sin, rejecting the works of the flesh. Sim, inclui se voltar, se virar do pecado, rejeitar as obras da carne. But that's just one thing. Mas isso é uma coisa. The main thing is turning to him, O principal é voltar-se para Deus. turning to him. Voltar-se para Ele. Let me give you an example. Deixa-me dar uma ilustração. Throughout church history, Através da história da igreja, we see extraordinary people with extraordinary devotion to God. nós vemos pessoas extraordinárias com devoções extraordinárias a Deus. And we look at ourselves and we say, why can't we be like them? E olhamos para nós e pensamos, por que não consigo ser assim? Well, let's think for a moment. Pensemos por um momento. What makes them different? O que os torna diferentes? They were born of the same fallen stock of Adam as us, Nasceram de Adão e são caídos como nós. and they were born again by the same Spirit as us. E nasceram do mesmo espírito que nós. So, what makes the difference? Qual é a diferença? I would submit to you one thing: Eu quero dizer para vocês uma coisa. a greater vision of God, Uma visão maior de Deus. a greater vision of the beauty of God, Uma visão maior da beleza de Deus. of the joy of God, Da alegria de Deus. of the grace of Da God. graça de Deus. And that vision of God controlled them. E essa visão de Deus os It controlava. controlled them. Os controlava. It wasn't that they were better than us. Não era que eles eram melhores que nós. They just saw more of Him. Eles só viram mais de Deus. We're going to get back to that in a moment. Voltaremos a isso em um momento. So He wants a living Ele sacrifice, quer um sacrifício vivo. a holy Um sacrifice, sacrifício santo. acceptable to God, Agradável a Deus. pleasing to God. Que o agrada. Let me teach you something. Deixe-me ensinar algo a vocês. You should do this before you get married, Você deve fazer isso antes de se casar. but if you haven't, then do it after you're married. Mas se não fizeste antes de casar, faça após. And what is that? E o que é? Find out what you're like, what your wife loves, Descubra o que sua esposa ama. and find out what she hates. Descubra o que ela odeia. That's a good thing to do. Isso é algo bom para fazer. But it's an absolutely necessary thing to do with God. Mas é algo absolutamente necessário para fazer com relação a Deus. Did you know that there are things that God loves?
Você sabia que há coisas que Deus ama, that he delights in? que Ele tem prazer em? Did you know that there are things that God hates? Você sabia também que tem coisas que Deus odeia? He hates them Ele as odeia with a hatred that you and I can't even begin to understand. com um ódio tamanho que eu e você não conseguimos nem começar a compreender. As a Christian, Como cristãos, don't you think it would be wise to study the scriptures? não acho que seria sábio estudar as Escrituras, Maybe read through the entire Bible talvez ler toda a Bíblia and ask yourself this e question. fazer esta pergunta. Make a list. Faça uma lista. What does God hate? O que Deus odeia? What does God love? O que Deus ama? And when you find out what he hates, E quando descobrires o que Deus odeia, avoid it with every fiber of your being. evite com toda a fibra do seu ser. And when you find out what he E loves, quando encontrares o que Ele ama, give yourself to it with every fiber of your being. entregue-se a essas coisas com toda a fibra do seu ser. You're going to have to make a determination. Você vai precisar determinar Before whom do you want to be acceptable? diante de quem queres ser aceitável. Do you want to be accepted of men? Quer ser aceitável por homens? Paul says if you're that way, you have no chance with God. Paulo diz que você quer ser aceito por homens, você não tem chance com Deus. Or do you want to be acceptable to God? Ou você quer ser aceitável diante de Deus. To live a life that is pleasing to him. Viver uma vida que lhe agrada. Now you cannot do that apart from his word. E você não pode fazer isso sem a palavra de Deus. You cannot. Você não conseguirá. Now, when he talks about presenting your body as a living and holy sacrifice, Quando diz sobre apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e santo, he says this is your spiritual service of worship. diz que esse é o vosso culto espiritual. It can also be translated, this is your rational service Também of pode ser worship. traduzido como seu culto racional. There are many cults in the United States. Há muitas seitas nos Estados Unidos. There are many cults in Africa. Há muitas seitas na África. And what do cults have in common? E o que as seitas têm em comum? A very strong, charismatic leader Líder forte e carismático, who will ask you to render your life unto him. que vai pedir que você entregue a sua vida para ele. Do what the great man of God says. Faça o que o grande homem de Deus diz. If you support the great man of God, God will bless you. Se você apoiar o grande homem de Deus, Deus vai te ajudar. Those are lies straight from the pit of hell. Essas são mentiras que vêm do inferno. It is not reasonable to offer your life as a living sacrifice to a man. Não é razoável oferecer a tua vida como sacrifício vivo para outro homem. But the most reasonable thing you can do is offer your life as a living sacrifice to the God who sent his son to save you. Mas a coisa mais racional que você pode fazer é entregar a tua vida para o Deus que enviou seu filho para salvá-lo. Now I'm going to get to the point that I really want to get to. Agora eu vou chegar no ponto que eu realmente queria fazer. Where can we find the motivation to offer the most precious thing we have to God? Onde podemos encontrar a motivação para oferecer o mais precioso que temos para Deus? What medicine is strong enough to cause us to want to do that? Que remédio é forte o suficiente para causar que façamos isto? Look in verse 1. Veja no versículo 1. Therefore I urge you, brethren. Rogo-vos, pois, irmãos, He says, I'm going to urge you to give your one life away. eu vou rogar para que des a única vida que tem. Paul, what's the motivation? Paulo, o que irá motivar-nos? I urge you, brethren, by the mercies of God. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. The motivation for the Christian life is the mercies of God. A motivação para a vida cristã é a misericórdia de Deus. Mercy, it's a word that's very difficult to define. A misericórdia é um termo difícil de definir. It's like a bag É como se fosse um saco filled with all the good things of God. cheio das coisas boas de Deus. His love, O amor unconditional love, incondicional, His compassion, a compaixão, His pity, a piedade, His grace. a graça. Notice that it's not written in the singular. Agora perceba que não está no singular, It's written in the plural. no plural. That's very important for the Hebrew mind. Isso é muito importante para a mente hebraica. Paul was writing in Greek, but he was a Jew. Paulo escrevia em grego, mas era um judeu.
When a Jew wants to point to like a little bit of water, Quando um judeu quer apontar para um pouco de água, he says water. ele diz água. When he's talking about the ocean, Quando fala sobre o oceano, he says waters. diz águas. And so what is Paul talking about here? Então o que Paulo está a falar? He said the greatest motivation in the Christian life are the multiformed and varied, almost infinitely faceted mercies of God. É a graça enorme, multifacetada e de muitas maneiras vistas de Deus. The mercy of God is like holding up a diamond A graça de Deus é como se fosse um diamante that has thousands of que facets. tem milhares de faces. And every time you turn it, it sparkles in a different way. E a cada vez que viras, brilhas de uma forma diferente. Now, here's what you need to understand. E aqui está o que precisa entender. In this context, Neste contexto, when he says, I urge you by the mercies of God, quando diz rogo-vos pelas misericórdias de what Deus, is he referring to? ao que ele se refere? The first 11 chapters Aos of Romans. primeiros 11 capítulos de Romanos. For 11 chapters, Paul has been laying out for the church in Rome the mercies of God. Por 11 capítulos, Paulo está a falar à igreja de Roma as misericórdias de Deus. The mercies of God in Jesus Christ and his gospel. As misericórdias de Deus em Jesus Cristo e em seu evangelho. And after he exhausts himself doing that, E depois de se esgotar ao fazer isto, he says, therefore, ele diz, rogo-vos, pois, based on these mercies that I've shared with you, baseado nessas misericórdias que compartilhei, offer your life as a living sacrifice. ofereça sua vida como sacrifício vivo. Guess what? Adivinha? He does the same thing in Ephesians. Ele faz o mesmo em Efésios. Look in Ephesians chapter 4. Vá até Efésios 4. The first 3 chapters of Ephesians are arguably the deepest, most profound theology in the Bible. Nós poderíamos argumentar que os 3 primeiros capítulos de Efésios são a teologia mais profunda de toda a Bíblia. He is dealing with all that God has done for us in Christ. Ele lida tudo que Cristo fez por nós. Everything is in Christ. Tudo que Deus fez em Cristo. Everything in the death and resurrection of Christ. Tudo em Cristo, na morte e ressurreição And then he dele. gets to chapter 4, verse 1. Conforme agora veja Efésios 4:1. What does he say? O que ele diz? Therefore, Pois, he does the same thing. ele faz o mesmo. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you. Pois eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos. I urge you Rogo-vos. to walk imploro, in a manner worthy of the calling with which you have been called. que andeis de modo digno da vocação a que fosse He's chamados. doing the exact same thing in Ephesians that he does in Romans. Ele faz o mesmo em Efésios que fez em He Romanos. lays out for you everything that God has done for you in Christ, and now he says, respond. Ele explica tudo que Deus fez em Cristo e diz, responda. Based on this motivation. Baseado nessa motivação. I know I'm running out of time, but please bear with me. Eu sei que eu estou acabando sem tempo, mas sustente-me. I want to talk to you about how you grow in your love for God. Eu quero falar como você cresce no seu amor por Deus. And I want the preachers to pay special attention because many don't seem to understand this. Eu quero que vocês, pregadores, prestem atenção especiais, pois muitos não entendem isso. How do we make ourselves love God more? Como fazemos para amar mais a Deus? You ever thought about it? Já pensou sobre isso? Because you know what happens? Porque sabe o que acontece? This conference has been wonderful. Essa conferência foi maravilhosa. But people will come to a conference like this because they're wanting to grow in their love for God. As pessoas vêm a uma conferência como essa porque querem crescer no seu amor por Deus. They're tired of their apathy. Eles estão cansados da apatia. They want to be different. Querem ser diferentes. So they come to a conference like this. Então vêm a uma conferência como essa. They hear wonderful worship, Ouvem um louvor maravilhoso. blessed fellowship. Uma comunhão maravilhosa. They hear animated preaching. E a pregação que está animada. And they say to themselves, this is it. E eles dizem, agora é a I'm vez. going to go now. Agora vamos conseguir ir. And 3 days later, they wind down like a little toy soldier. E depois de 3 dias eles desanimam. And they're right back where they started. E estão novamente onde começaram. Only now they're more hopeless and more bitter. Só que agora estão mais amargos e sem esperança. How can we make ourselves love God more? Como podemos nos fazer amar mais a Deus? Let's say that you walked into this auditorium tonight Digamos que você chegou nesse auditório and I was laying on my back e eu estava deitado aqui
and I Qual? had my jacket open, E eu tinha meu terno aberto. laying on my back. Deitado aqui de costas. My jacket is open. Meu terno aberto. I've got both of my hands in my belt, Eu tenho as duas mãos no meu cinto. and I'm pulling as hard as I can up in the air. Eu estou empurrando o mais forte que eu consigo ao ar. I mean, I am wearing myself Eu out. estou a me cansar. You walk up to me and say, Brother Paul, what are you doing? E você chegaria até mim, irmão Paulo, o que você está fazendo? And I say, I'm trying to get up. Eu estou tentando me levantar. Maybe you look at me and say this. Talvez você ia olhar para mim e dizer, You never studied physics, did you? eu nunca estudou física, né? To get up that way, Para levantar dessa forma, you must be acted upon by an outside force. uma força externa precisa trabalhar em você. Somebody outside of you Alguém fora de você must grab your belt tem que pegar o seu cinto and pick you up. e levantá-lo. I submit to you, that's what most Christians are trying to do. Eu quero dizer para vocês que muitos cristãos estão tentando fazer isso. They're trying to make themselves love God more. Eles estão tentando se fazer amar mais a Deus, That's not how it works. mas não é assim que funciona. It's not how it works. Não é como funciona. How does it work? Como funciona? If you're a Christian, Se você é um cristão, well, let me say this. deixa eu dizer isso. If you're not a Se Christian, você não é um cristão, the more you know about God, the more you will hate him. quanto mais você sabe sobre Deus, mais irá odiá-lo. But if you're a Christian, Mas se és um cristão and you're truly regenerate, e verdadeiramente regenerado, the more you know about God, quanto mais saberes sobre Deus, the more you will love him. mais o amarás. Ignorance of God does not just cause disobedience. A ignorância de Deus não causa só desobediência, It causes a lack of love for God. causa uma falta de amor por You Deus. cannot love what you do not know. Você não pode amar o que não conheces. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. I married many years ago, Eu me casei muitos anos and atrás. I loved my wife when I married E her. eu amava minha esposa quando casei com ela. She and I are no longer young. Nós não somos mais jovenzinhos. Her hair is gray. O cabelo dela está cinza. Then how is it that I love her more now Então como pode ser que eu amo mais agora than when we started? do que quando começamos? Because I know her more now Porque than eu when we started. conheço mais ela agora do que antes. I've seen her virtue. Eu vi a virtude dela. I've seen her kindness. Eu vi a bondade dela. I've seen her sacrifice. Eu vi o sacrifício dela. And what does that do? E o que isso? That draws out my affections. Isso atrai as minhas afeições. You see a believer, Veja um crente. and they're so full of zeal for Eles estão Christ. cheios de zelo por I mean, Cristo. 24/7, they are on fire for O Christ. dia inteiro estão cheios de zelo por Cristo. And when you see them, you know what you do? E você, quando vê-los, sabe o que você faz? You commit idolatry. Você comete uma idolatria. You look at that person Você olha para aquela pessoa and you think they're special. e você acha que ela é especial. This man loves God so much. Esse homem ama tanto a Deus. He's so special. Ele é tão especial. You're looking at it all wrong. Você está olhando de forma errada. Let me give you another example. Outro exemplo. You see a man. Você vê um homem. He loves his wife. Ele ama a esposa dele. Oh my gosh, he loves his wife so Ah, much. como ele ama a esposa She dele. walks in the room, he glows. E quando ela entra na sala, os olhos dele He brilham. serves her, he blesses her. Ele a serve e a He abençoa. loves his wife. Ele ama a sua esposa. When you see that, what do you say? Quando veres isso, o que dizes? You say, what a marvelous man. Diga que homem maravilhoso. Don't you? Não dizes What a isso. marvelous Que man. homem maravilhoso. Maybe he's not marvelous at all. Talvez ele não seja maravilhoso. Maybe he's a brute. Talvez ele é um bruto. Well, how do you explain it? E como você explica isso? His wife is marvelous. A esposa dele é maravilhosa. And it's her joy, E a alegria dela, her beauty, a beleza dela, her virtue a virtude dela, that draws out his que affections. tira deles as afeições, que atrai as afeições. That is the Christian life. Isso é a vida cristã. What can cure apathy? O que pode curar a apatia, What can cure a low ebbing love? o que pode curar um amor fraco, Greater and greater biblical visions of God. visões bíblicas de Deus cada vez maior e Greater maior. revelations of the beauty
of Christ. Maiores revelações da beleza de Cristo. And that will draw out your affections. E isso vai tirar o seu amor. I hear people telling Bible students this. Eu vejo pessoas dizer a estudantes de seminário isto. After you read a text of Scripture, the first thing you should ask yourself is, what is it saying about me? A primeira coisa que você deve fazer ao ler a Bíblia é perguntar: o que esse texto diz sobre mim? Don't do that. Não faça That's isso. stupid. Isso é estúpido. The first thing you should ask is this. A primeira coisa a perguntar é esta: What is it saying about o God? que diz sobre Deus? What is it showing me about God? O que me mostra sobre Deus? Now I want to talk to the preachers, and this is where we're going to end. Agora eu quero falar aos pregadores e terminamos aqui. Abraham Abraão has got to find a wife tem que achar uma esposa for his son, para o filho, Isaac. Isaac. He sends his servant Manda o seu servo to a faraway land. para uma terra distante. He meets a girl Encontra uma moça and her family. e a família dela. She knows nothing about Isaac. Ela não sabe nada sobre Isaac. She doesn't know what he looks like. Não sabe como se parece. She's never seen him. Nunca o viu. You need to listen and quit moving around. Você precisa começar a ouvir e parar de ficar se mexendo. I'll let you know when everything's over. Eu vou deixar saber quando acabou. Are you ready? Estão prontos para ouvir? So that servant goes to her. Aquele servo vai até aquela moça. Oh my gosh, his sermon must have been amazing. O sermão dele devia ter sido ótimo. She doesn't even know him. Ela nem conhece aquele servo. She doesn't know Isaac. Também não conhece a Isaac. What did that servant tell her? O que aquele servo disse para ela? He said, "Let me tell you about my master's son." Ele diz: deixe-me falar sobre o filho do meu mestre. And whatever he said E qualquer coisa que ele disse must have drawn her out. deve ter tirado, extraído o amor dela. Piqued her interest Pegado o interesse dela. and caused her to want to leave everything E causado para que ela deixasse tudo to go find him. para encontrar aquele homem. That's the job of the preacher. Esse é o seu trabalho, pregador. You are to go to the bride of Christ. Você deve ir até a noiva de Cristo. Stop with your nonsense. Pare de com sua baboseira. All your silly talk about power. Toda a sua converseira sobre poder. Get on your knees. Ajoelhe-se. Get in your study for hours a day. Estude horas por dia. What should you be looking for? O que você deve procurar? God, Deus. His beauty, A beleza dele. His virtues, A virtude dele. His kindness, A bondade dele. everything that He's done for the bride. Tudo que ele fez pela noiva. You study and study and study Estude, estude, estude. so that you, when you get up and preach, the bride wants Him. Para que quando você pregue, a noiva o The bride doesn't deseje. want you. A noiva não quer você. They stop thinking about you. Pare de pensar em você mesmo. They want Him. A noiva quer Cristo. And through your preaching Christ and preaching the beauty of Christ, E através- the bride goes, when can we leave? E através da pregação de Cristo, a noiva diz: quando nós podemos partir para estar com ele? So the servant takes off, Então o servo sai and the bride is with him, e a noiva está com ele. and they're going over the hill. E eles vão pela colina. She's not going to see her family Ela again. nunca mais verá sua família. And the servant sees her look back, E o servo a vê olhar para trás. and he turns her face around. E o servo então pega o rosto dela e vira para frente. He's worth it. Ele é digno. And he pulls out of his bag another gold bracelet and a gem and puts it on her arm. Pega mais um bracelete de ouro e uma joia e coloca no braço dela. He turns her head back to the spouse, Vira the a groom. cabeça dela para o noivo.
And then they keep going on the journey. E eles continuam a avançar na jornada. And they stop at a watering hole. E eles param num poço de água. And there's some handsome young men removing the stone. E tem homens belos tirando a pedra. And he sees the bride's eyes look over at them. E ele vê os olhos da noiva começar a olhar para eles. He turns her head. Ele vira a cabeça dela. No, Não. they're nothing. Eles não são nada. They're nothing. Eles não são nada. And he pulls out of his bag another jewel and Pega places it on mais her uma arm. joia e coloca no braço dela. And he keeps doing it and doing it and doing it E faz isso e continua a fazer e a fazer. until one day the bride sees him for herself. Até que um dia a noiva o vê por si mesma. And in the Hebrew it actually says she fell off the camel. E em hebraico diz que ela caiu do And she camelo. runs to him. E ela corre para ele. Preacher, that is your only job. Pregador, esse é seu único trabalho. Is to study and pray. É estudar, estudar e orar. To dig out all the beauty of Scripture about the Son. Cavar fundo para tirar toda a beleza do And filho. when the church starts to wander, E quando a igreja passa a olhar para os you lados. say, no, Não! look at this. Olhe para isso. Look at him. Olhe para ele. That's nothing. Isso não é nada. And preacher, E pregador, it doesn't matter how much you have to suffer. não importa quanto você tem que sofrer para isso. You're a servant. Você é um servo. You're a slave. Você é um escravo. You're a steward. Você é um mordomo. Remember what I said earlier. Lembra que eu disse antes? When a man gets married, Quando um homem se casa, God is telling him this: Deus está a dizer: bring my daughter home to me. traga minha filha para minha casa. When Christ calls a man to preach, Quando Cristo chama um homem a pregar, he says, bring my bride to me. ele diz: traga minha noiva para mim. I don't care if it kills you. Mas não me importa se o mata. I don't care if your life is nothing but suffering. Não importa se sua vida nada além de You be sofrimento. faithful Seja fiel. and you bring my bride to me. Traga a noiva para mim. This nonsense that goes on for preaching. Essa besteira que tá por aí sobre It's pregação damnable. é danável. It's straight out of hell. Veio do inferno. That's not your job. Não é o seu trabalho. Your job is to show the bride Christ. O seu trabalho é mostrar a noiva a And if Cristo. you say, I have no eloquence, Se você dizer, não tenho eloquência, I have no eu training, não tenho treinamento, it doesn't matter. não importa. Get on your knees. Ajoelhe-se. Study the scripture for hours and hours a day. Estude a escritura, ora. Pray all night if you have to. Ore toda noite se precisar. Because it's in your weakness that his power is É na manifested. sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. You must understand this. Você tem que entender isso. Can you imagine one day Você consegue imaginar o dia? you're a pastor Você é um pastor. and you've done nothing but fatten yourself E você off não- of Christ's bride. E você não fez nada além de se engordar da noiva de Cristo. There will be no place in hell for you to Não hide. vai ter lugar no inferno que você possa se esconder. But Mas, if you have given everything for her, se você deu tudo pela noiva, you've lost everything for her. você perdeu tudo pela noiva. When she was hungry, you fed her and went without food. Quando ela estava com fome, você deu a sua comida e ficou sem. When there were wolves around her, you fought them until they ate you to pieces. Quando havia lobos ao redor, você lutou contra eles até que eles morderam todo você. What will be your reward when you walk into heaven? Qual será a sua recompensa ao entrar no céu? One last thing. Uma última coisa. A great king, Um grande rei. he loved his bride more than all his kingdom, Amava sua noiva mais do que todo o seu reino, but he had to go on a long journey. mas teve que ir numa longa viagem. And so he called his steward. Então chama o seu servo. He says, I'll be gone on a long journey. Eu vou sair por muito tempo. I entrust my bride to you. Eu confio a minha noiva a ti. And he said, E ele diz: here's everything you're supposed to do with her aqui está tudo o que você precisa fazer com ela. and everything you're not. E tudo que você não deve fazer. And the king goes on a journey. E o rei vai em uma viagem. While he's away, Enquanto ele está fora, well, he's just away too long. bom, ele começa a demorar. And the steward says this, E o servo começa a dizer: the people are losing interest in the king.
As pessoas estão perdendo interesse no rei, because they're losing interest in his bride. porque perdem o interesse na sua noiva. I mean, after all, she is plain and old fashioned, Até porque ela é meio sem graça. just a white robe and nothing more. É só com vestes brancas e nada Sure, mais. she has grace, Claro que ela tem graça. but men aren't interested in that Mas os today. homens não se interessam nisso hoje. And so that steward does this. Então aquele servo faz o seguinte: He takes off that white gown and dresses her like a prostitute. tira aquelas vestes brancas e veste como uma He prostituta. changes her hair and paints her face. Muda o seu cabelo e pinta o seu rosto. And then E então he parades her before carnal men, ele a exibe diante de homens carnais, hoping that she will attract them back to the king. esperando que ela os atraia de volta ao rei. That's what many ministers are doing today. É isso que muitos ministros fazem hoje. When that king comes back, Quando aquele rei voltar, there will be no place for that steward to hide. não haverá lugar para aquele servo se esconder. And I may be talking about some of you E talvez eu estou a falar a alguns de vocês aqui, or some of your favorite preachers. ou alguns dos seus pregadores favoritos. When he comes back, Quando ele voltar. there were times when I would go into the jungle and I would tell my bride, "You can't go." Havia algumas vezes que eu ia para a floresta e eu dizia para minha noiva, você não pode She'd ir. say, "Why?" Ela dizia, por quê? Well, if the corrupt military pull me off the bus and push me around, it's not going to bother me that much. Porque se os militares corruptos me arrancarem do ônibus e me baterem, não vai me incomodar tanto. If they lay a finger on you, Mas se encostarem um dedo em você, they'll have to kill me. eles vão ter que me matar. If I, being evil, could love my wife like that, Se eu que sou mal posso amar a minha noiva dessa forma, how does Christ love his church? quanto Cristo ama a igreja. You prostitute her, Se você prostituir a igreja, he's coming after you. ele vai vir atrás de você. That's why a true man of God lashes himself down to the scriptures É por isso que homem de Deus se amarra à and will escritura not go beyond them. e não vai além dela. And he will most definitely not feed himself off the bride's plate. E com certeza não vai se alimentar da noiva. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Pai, obrigado pela tua palavra. Please, Lord, Por favor, Senhor, let the fear of you que o temor de ti fall upon us, caia sobre nós. that the fear of the Lord would ever increase among us. Que o temor do Senhor cresça no nosso meio. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.